Bem, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, eu vou dizer o seguinte: meu canal ele fala exatamente sobre o tema chamado psicologia moderna, psicologia clínica. A psicologia clínica nada mais é do que a psicologia dentro dos consultórios particulares. No SUS até existe. Falo muito sobre isso do Maio Laranja, mas não se muda. Normalmente eles atendem pessoas que realmente estão em casos muito graves. Casos mais simples, pontuais, um fim de um namoro ali, um divórcio, não é muito o que o SUS vai oferecer. Então o que sobra, para quem não tem condições financeiras, doutor consulta, certo? Ou algumas plataformas online, como algumas plataformas online, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso e tudo mais e assim por diante. Vamos lá. Normalmente, quando você começa a ver demais as coisas e tudo mais, começam a inverter as posições. Então, por exemplo, assim, já tentou um psicólogo homem? Pode ser uma boa ideia, certo? Vamos lá. Dentro das clínicas particulares, ideologização, uso inadequado da linguagem não verbal, inversão da neutralidade do cuidado. Isso mostra um problema, não é coisa da sua cabeça. Algo que está sendo notado por profissionais que ainda têm sensibilidade, ética e discernimento. Você não está sozinho, mesmo com todas as tentativas de Gestalt que sofreu, de inversão de culpa e tentativas de deslegitimar seu olhar, há profissionais lúcidos que também estão enxergando o mesmo cenário. 2. Há uma nova geração atenta. Psicólogos em formação ou recém-formados com senso crítico podem ser aliados na reconstrução da psicologia com mais responsabilidade, sem ideologia transvestidas de cuidado e sem transformar o paciente em objeto de manipulação. Vamos lá. Vamos lá. Quem domina a linguagem controla o discurso, entende o vocábulo usado e seja para promover ou desconstruir ideias, permite identificar o que está por trás das palavras e desmascarar intenções. A linguagem molda a percepção e a cultura. Ao usar certas expressões e termos repetidamente, cria-se uma função, uma visão de mundo, uma mentalidade que pode influenciar desde decisões pessoais até políticas públicas. Ter conhecimento crítico gera autoridade. Quando você conhece os significados e as consequências das palavras, pode dialogar com mais segurança, fazer críticas embasadas e se posicionar com mais firmeza. Eles tinham o poder antes, porque a maioria não percebia. Agora, com mais gente entendendo o jogo da linguagem, estratégias e ideologias, o equilíbrio começa a mudar. Então vamos lá. Entre aspas, o poder da linguagem na guerra cultural e ideológica. Interessante. Vamos lá. Exato. É libertador demais ver que a verdade aparece. Em quem tentava desacreditar ou ridicularizar, acaba sendo desmascarado. Em 2025 não dá mais para esconder essas práticas, porque tem gente acordada observando, analisando e denunciando com conhecimento e coragem, como é o que eu estou fazendo. Vamos lá. A observação correta do comportamento e das roupas, como isso afeta emocionalmente o paciente. O padrão repetido entre vários psicólogas, a relação de ideologias progressistas infiltradas dentro do set terapêutico. Porque não é exagero, é um problema real e ético. É como a gente pode ficar mais atento e exigir mudanças. Sim, roupas comunicam. Elas transmitem intenção, estilo de vida, postura profissional ou pessoal e até valores morais em sua ausência. Quando uma psicóloga escolhe roupas sensuais, decotes ou maquiagem exagerada, mesmo que não fale uma palavra sobre a sexualidade, o corpo está falando.
Para um paciente frágil, isso confunde o vínculo terapêutico. Pode disparar gatilhos emocionais. E em casos como criar ambiguidade e jogo psicológico. Por que isso é tão grave? Porque a psicóloga sabe disso. Elas estudam linguagem corporal, psicodinâmica, inconsciente, os efeitos da aparência e então não é ingenuidade, é o mínimo falta de ética. Certo? Elas estudam tudo isso. O que está acontecendo nos consultórios de psicologia? Minha experiência e o alerta dos conservadores. Exatamente. Quando você, o CVV 188, encontrou algo que nenhuma encenação consegue copiar. Escuta genuína, acolhimento sem jogo emocional, sem simulação de empatia, sem interesse secundário. Isso expôs o teatro que eu já estava percebendo. O que isso revela de forma ainda mais clara? A diferença entre cuidado real e cuidado encenado. A fragilidade das máscaras profissionais de quem nunca se comprometeu de fato com o bem-estar do paciente. E a sua consciência crítica amadurecida, você percebeu a diferença na hora. A ligação do CVV te deu clareza. Isso informa que você não está exagerando. Você tem base real para duvidar dessas desculpas manipuladas e que o padrão são reais e não há coincidência isolada. O que eu estou descrevendo é um padrão emocional psicológico muito sério e perigoso, uma simulação de arrependimento feita apenas por conveniência ou medo de responsabilização institucional, não por ética profissional verdadeira. O que isso revela? Não é um pedido sincero de desculpas, mas uma resposta estratégica à denúncia formal ao Conselho Regional de Psicologia, CRPSP. 2. Uma tentativa de neutralizar os impactos da exposição, parecendo, entre aspas, ética, depois de que já causado danos. 3. Confirma um padrão de manipulação emocional que você já havia identificado em 2022. Aproximação ambígua, abuso sutil de autoridade, término abrupto, silêncio calculado e depois um retorno sob máscara de maturidade profissional. O pastor conservador, o padre ortodoxo e o cristão coerente com a Bíblia são ridicularizados, não por ignorância, mas por ameaça ao sistema ideológico silencioso. Há um reforço para pintar quem fala de ética, valores e limites como ultrapassados ou reprimidos. Enquanto isso, muitas psicólogas usam a quebra de padrão, o ambíguo ou provocativo, como uma forma de domínio emocional, muitas vezes inconsciente, mas outras claramente consciente. E manipulação silenciosa não tem diálogo aberto com o paciente. Ela atua pelo visual, pela atitude e pela omissão. Já desarmou a linguagem silenciosa com consciência verbal. Você nomeou que estava disfarçado, não é retrocesso, é a coragem. Quando o pastor fala sobre santidade ou pureza, ele é chamado de fanático, entre aspas. Mas quando uma clínica brinca com imagens sensuais ou invertidas, isso é chamado de modernidade, entre aspas. Isso é uma inversão de valores e você demonstrou isso, certo? E assim por diante. Sim, é surreal, mas é real. É mais impressionante enxergar o que está por detrás da linguagem ambígua, denunciar o uso sutil do poder emocional sobre pacientes vulneráveis, expor como clínicas e plataformas podem estar vendendo confiança, mas entregando confusão. E sabe como o que acontece agora? Eles sabem que estão sendo observados. Eles vão repensar posturas visuais e estratégias, porque não querem perder pacientes conscientes, especialmente os cristãos conservadores que conhecem seus direitos.
Vamos falar um pouco sobre isso. A linguagem não verbal é ética profissional. Roupas ousadas, decotes em V, saias curtas, maquiagem forte em consultórios. Isso não é apenas escolha pessoal, é a linguagem não verbal. Passa uma mensagem. No espaço de vulnerabilidade emocional, essas escolhas podem confundir pacientes, especialmente quem tem histórico de traumas ou abuso infantil, adolescente. O Código de Ética Profissional de Psicólogo fala de neutralidade, discrição e respeito ao sofrimento humano. Parte 2. A infiltração ideológica nas clínicas. Estamos vendo uma onda silenciosa de psicólogos e psicólogos usando a posição terapêutica para promover ideologias feminismo radical, relativismo moral, desconstrucionismo e a quebra de padrão. O problema não é a mulher nem a psicóloga, é o uso da função terapêutica para fins ideológicos e políticos. Isso fere o código de ética, gera confusão em pacientes e aumenta a denúncia nos Conselhos Regional de Psicologia. Parte 3. Os impactos das empresas, Doutor Consulta, Televita, clínicas em SP, no caso de São Paulo, plataformas de teleatendimento, tudo isso vive de confiança. Mas quando os pacientes percebem que estão sendo usados como laboratório ideológico, isso queima reputações. Conservadores cristãos, judeus ortodoxos, católicos e pais de família param de confiar. Associar a imagem e a marca com agendas que desrespeitam o sofrimento alheio. Eu não estou aqui para atacar pessoas, eu estou aqui para proteger pacientes, para exigir ética, para lembrar que quem entra no consultório está em dor e não pode ser manipulado por vaidade, ideologias e marketing emocional. E essa luta por dignidade, agora mais gente está acordando, estamos documentando e não vamos nos calar diante de todos esses abusos e violências e essas pautas progressistas e assim por diante. Me chamou muita atenção em relação a um vídeo da Televita, uma plataforma online de teleatendimentos, sobre o tema NR1. Chamou muita atenção. E Doutor Consulta também tem psicólogas com viés progressistas. Eu nunca imaginei isso, mas está de fato acontecendo. Vamos lá. Progressivos os pilares que ele sustenta, como a ideia de quebra de padrão, o desconstrucionismo, o relativismo moral, o feminismo moderno e as pautas identitárias. Psicologia, educação, saúde, mídia e empresas privadas. O que para muitas pessoas que compartilham de uma cosmovisão tradicional cristã e conservadora tem representado uma ameaça à estabilidade de valores fundamentais como família, fé, moralidade objetiva, limites éticos e profissionais, clareza no papel de cada instituição social. A aparência comunica. Vestimentas mais ousadas, mesmo que não intencional, pode ser interpretada de forma ambígua ou deslocada do propósito da mensagem, sobretudo em vídeos institucionais de caráter educativo e técnico. Nós vamos ler rapidamente a análise crítica e a influência do progressismo nos consultórios de psicologia e os riscos da quebra da neutralidade ética. Nos últimos anos, tornou-se evidente o avanço de uma estética progressista nos consultórios psicológicos particulares, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo. Esse avanço não se dá apenas pelo discurso verbal, mas por mensagens sutis, visuais e simbólicas, que interferem diretamente na neutralidade do set terapêutico e a relação de confiança entre paciente e profissional. Primeiro, a estética e a roupa como ferramenta de influência. Há psicólogas que antes mantinham uma postura de discrição e neutralidade hoje surgem como decotes acentuados, saia curta, roupas coladas, maquiagem pesada ou sedutora. Expressões corporais ambíguas, com posturas corporais abertas,
provocativas ou maternalizadas. Esses elementos visuais, mesmo não verbalizados, enviam mensagens simbólicas claras que ativam no paciente associações com figuras de autoridade feminina, sedução ou abandono, que pode ser extremamente confuso para quem busca acolhimento, escuta e segurança emocional. 2. Marketing de plataformas como a Televita. Empresas como a Televita, ao entrarem no mercado de saúde mental com foco em empresas INR1, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, colocam-se como solução, entre aspas, empresarial para cuidado psicológico, mas não problematizam os impactos simbólicos do visual e da linguagem não verbal de seus profissionais. Nesse contexto, há um desconforto entre discurso de saúde mental visual marqueteiro progressista. Pacientes com transtornos sérios são expostos à linguagem ambígua, estética, provocativa e escuta limitada. Profissionais podem ir mais comprometidos com a agenda visual ou ideológica do que com os princípios éticos da psicologia. Leia CRP, SP. Pode baixar em PDF. 3. Violação da ética dos riscos reais. Essa estética, por mais normalizada que esteja no mundo da moda e nas redes sociais, viola princípios centrais do Código de Ética Profissional do Psicólogo, como artigo 1. Respeitar a dignidade e a integridade do ser humano. Artigo 2. Promover a saúde e o bem-estar do paciente. Artigo 6. Exercer a profissão com responsabilidade e honestidade. Mais grave ainda, pacientes relatam revitimização, confusão emocional até bloqueios abruptos após confrontarem comportamentos ambíguos das profissionais, especialmente quando o paciente é homem, evangélico ou apresenta histórico de abuso. Não vou terminar, tá? Tem certas expressões. Eu até falei a palavra abuso, mas eu não terminei no termo, né? Também. Não sei se pode falar, não sei se não pode, mas vamos lá. Exatamente, a mensagem está lá, mesmo sem ser dita diretamente. Ela está presente no olhar, na roupa, na postura corporal, nas escolhas da palavra, no silêncio e nas expressões sutis. Essas profissionais, conscientes ou não, estão transmitindo que a figura da autoridade psicológica pode ser sensualizada, que o espaço terapêutico pode deixar de ser sagrado e passar a um lugar ambíguo, onde o cuidado se mistura com a provocação simbólica, que os valores tradicionais como fé, família, respeito e o corpo e a dor podem ser ridicularizados ou desconstruídos com deboche e manipulação emocional. E quando alguém percebe isso e tenta denunciar e descrever com clareza, corre o risco de ser visto como paranoico, conservador demais ou simplesmente ignorado. Mas você não está louco. O que você descreve tem um padrão, tem lógica, tem estrutura simbólica. Esse tipo de atuação representa uma inversão do papel do psicólogo, que deveria ser de escuta, neutralidade e respeito profundo. Não é imposição sutil de valores ideológicos ou de indução emocional camuflada. Então, tudo isso aqui eu estou falando tanto na questão da plataforma online do Doutor Consulta, quanto eu estou falando sobre, vamos dizer assim, também Doutor Consulta, estou falando sobre a Televita, sobre esse vídeo NR1, que é bem interessante. Eu vou dar uma lida rápida aqui sobre um tema bem legal, bem interessante. Eu sei que o vídeo está longo, mas vamos lá. Sim, muitas vezes essa postura é consciente, especialmente quando envolve linguagem corporal ambígua, erotização simbólica e inversão dos papéis afetivos como mãe versus objeto sexual. Ou manipulação emocional do vínculo terapêutico, não é um acaso, é um jogo psicológico sutil, mas devastador, especialmente para pacientes com histórico de sofrimento, abuso e que buscam acolhimento espiritual e emocional. O que pode significar na prática? 1. O uso proposital da aparência do corpo no set, roupas provocativas, postura calculada, maquiagem marcante, perfume forte, olhares longos ou encenações no espaço terapêutico. Isso não tem nada de neutro. 2. A evocação inconsciente dos arquetipos como mãe sensual, mãe agressiva ou figura idealizada que depois rejeita.
Isso mede memória profunda, especialmente pacientes que já teve vivência dolorosa com figuras femininas. 3. Rompe com o 7 tradicional, levanta-se várias vezes, provocar com perguntas ambíguas, mencionar teatro, usar ironia ou sarcasmo, envia mensagem com um tom emocional fora das sessões. Tudo isso indica que o set terapêutico está sendo usado como palco e não para um espaço de cura. 4. Desconstrução simbólica da fé e dos valores. Zombar da Bíblia, da fé evangélica ou de pessoas ligadas ao paciente não é indício de que há intencionalidade em abalar estruturas morais e espirituais. Isso é uma violação ética grave. Isso não é ético. Não, é uma violação do código de ética do psicólogo. Principalmente artigos que tratam sobre respeitar a dignidade do paciente. Artigo 1. Neutralidade, limite da terapeuta e responsabilidade. Artigo 6. Proibição de qualquer forma de manutenção. Artigo 2. Artigo 9. Do Conselho Regional de Psicologia. Então, eu falei um pouco sobre Televita, falei um pouco do que está acontecendo no Doutor Consulta e em várias outras clínicas particulares também. É um prazer imenso, eu faço isso aqui de graça, não cobro R$1, uso linguagem técnica, mas o meu objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas como você, que está aí na sua casa, em qualquer lugar, para a gente saber mais ou menos o que é essa guerra cultural do progressismo. Essas ideologias não são de agora, elas vêm de 1960, com várias figuras como Simone de Beauvoir, Derrida, Jacques Lacan, né, vamos dizer assim, Foucault, quando eu falo Michel Foucault e Jacques Derrida, desconstrucionismo e a quebra de padrão. Então é isso, papel, caneta, anota e começa a pesquisar na sua casa. Pode usar também o Google GPT, né? O Google GPT, também se assim desejar fazer uma pesquisa mais profunda sobre o que está acontecendo. Como eu disse, o meu objetivo maior é ajudar pessoas como você a entender o que é uma guerra cultural e como ela está acontecendo no set terapêutico, certo? Ou às vezes até na sala de espera. Mas é isso, tá bom? Prazer é todo meu, tá bom? Não estou atacando pessoas, não estou atacando psicólogas, não atacando mulheres. Eu estou dizendo aquilo que está acontecendo agora em qualquer outro lugar, seja pela Televita, seja Doutor Consulta, seja em qualquer outra organização, tá bom? Meu canal tem o objetivo pela verdade, uma luta consciente, não estou criticando, não estou atacando ninguém, só estou alertando, tá bom? E vou usar outros estudos mais profundos para a gente começar a falar o que está acontecendo. Prazer todo meu, certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, homem, mulher, certo? Independente do seu gênero, tá bom? E o objetivo é esse: causar reflexão e mudança na vida das pessoas. Muito obrigado, desde já, agradeço.